As pessoas sempre perguntam sobre o inferno, se o inferno existe, por que que o inferno foi criado. Livro de Apocalipse 20 diz assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Livro, ainda no capítulo 20, versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. No 15 diz assim: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno existe, ou seja, esse lago de fogo, que também, né, até o próprio inferno será lançado lá dentro, ou seja, aquele lugar de tormento, aonde a Bíblia fala que quando morre uma pessoa, uns vai para o seio de Abraão, como diz na Bíblia, e o outro vai para o lugar de tormento. Esse lugar de tormento é o chamado de inferno. Mas existe o lago de fogo, aonde a Bíblia diz que o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Esse é o lago de fogo com enxofre, aonde vai ser lançado a besta, o diabo, os falsos profetas, aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida. E também o inferno, ou seja, que é o local de tormento, como também a morte. Agora vamos entender aqui uma coisa, é que as pessoas estão sempre preocupadas, achando que uma pessoa que cometeu algum tipo de erro, essa pessoa está condenada. A pessoa, não, essa aí já está condenado. As pessoas condenam uma pessoa ao inferno, ou seja, a viver em tormento eterno, só da pessoa errar. Às vezes a pessoa cometeu algum tipo de erro, o ser humano, ele não tem coragem de se segurar na mão de uma pessoa e levantar a pessoa que está caído, de segurar na mão de alguém que errou e dizer, olha, você pode ser diferente. Não tem coragem de chegar, estender a mão e dizer, olha, eu não sei o que te levou a fazer isso, mas eu sei o que pode fazer você mudar de atitude. A palavra de Deus, ela existe para que você venha mudar de vida, para que você venha mudar de atitude. Quando você passa a conhecer a verdade de Deus, você entende que existe um plano de salvação para você. E o lago de lago de fogo com enxofre, ele não foi criado para o ser humano. Ele foi criado para o diabo, para a besta, para os demônios. Mas o ser humano, quando ele rejeita o plano de salvação, ele acaba perdendo o direito de uma vida eterna. Por quê? Porque rejeitou a Cristo. Deus nos deu livre-arbítrio para decidir, para aceitar, para querer. Mas esse mesmo livre-arbítrio que a gente tem pode nos fazer perder a nossa salvação, quando nós não optamos pela coisa certa. Quando nós não optamos fazer a vontade de Deus. Escute, existe um plano de salvação para a sua vida. O inferno, ele não foi criado, a gente chama assim porque é o lago de fogo, a gente chama de inferno. Ele não foi criado para o ser humano. O ser humano não é para ser jogado lá. O ser humano só é jogado quando ele rejeita o plano de salvação. Como? Quando esta pessoa não se arrepende. Quando esta pessoa tem tudo para mudar de vida, para se arrepender, mas mesmo assim esta pessoa prefere não se arrepender. Prefere rejeitar o plano de salvação. Então o homem é levado até lá quando ele rejeita a salvação que é para ele, que foi o que aconteceu com Judas. Judas rejeitou o plano de salvação. Esteve constantemente ali, podendo se arrepender, podendo viver de forma diferente, mas ele preferiu vender o Filho de Deus. Aquele tipo de pecado premeditado. Aí as pessoas dizem, nossa, se eu pecar e eu vou para o inferno, depende muito. Porque se você pecou, você não está condenado porque você pecou. A pessoa só está condenada se ela não se arrepender, se ela rejeitar o plano de salvação, se ela rejeitar o plano de perdão. Se arrependa, não importa o que você tenha feito, o que você tenha praticado. Não importa o que você tenha feito, o importante é você se arrepender. Se arrependa diante de Deus. E você só prova que você arrependeu quando você muda de vida. O arrependimento não é o choro, não é quando a pessoa se emociona. Arrependimento não é quando a pessoa muda, quando a pessoa deixa de fazer alguma coisa. Tem gente que faz algo de errado, chora, se lamenta, mas depois faz de novo. Arrependimento é mudança de vida. Quais
seu app de vídeos curtos.